Bom dia a todos, bem-vindos à Escola Superior de Advocacia da UAB São Paulo. É com muita gratidão que estão mais uma vez nessa sala de aula, nessa escola e aqui com vocês, nesse curso que tem o intuito de levar a prática relacionada ao direito do trabalho. Muitas das vezes existem algumas questões que a gente fica na dúvida, né? Por mais que a gente tenha aprendido, sempre é muito importante se atualizar e estar nessa casa colaborando com essa atualização, para mim é uma satisfação enorme. Bom, pessoal, vamos começar nossa aula de hoje tratando de um assunto que parece simples, mas não é. Quando a gente fala de suspensão, interrupção, eu que adoro a parte prescricional, né? Então, em especial por gostar muito de processo, me vem essa dúvida, né? A primeira coisa, quando eu comecei a estudar a parte de direito do trabalho, a diferença entre a suspensão e interrupção na esfera relacionada à prescrição e ao direito do trabalho. A gente vai ver que não tem nada a ver, tá? Então, esse é um ponto bem importante. Por que isso? Porque a gente tem que pensar, quando a gente fala na prescrição, né, tudo que interrompe a prescrição volta a correr o prazo novamente. A gente vai ver que não é nada disso, tá? Então, eu convido vocês a se despir desses conceitos para que a gente possa para que a gente possa aplicar melhor esses conceitos relacionados ao direito do trabalho. Então, importante, né? Será que esses conceitos estão relacionados a cessar o contrato de trabalho? Não. Quando a gente fala de cessação do trabalho, a gente está falando de finalização. Então, quando nós falamos tanto da suspensão como da interrupção, não estamos falando de cessação do contrato de trabalho. Isso quer dizer o quê? O contrato de trabalho não acaba, seja por ato da empresa, seja por ato do empregado, tá? Permanece-se o vínculo empregatício, permanece o vínculo relacionado ao contrato de trabalho. Então, primeiro ponto, não cessa, tá certo? E existe uma grande diferença entre a questão da cessação, que engloba a rescisão, a resolução, a resilição, com a suspensão e a interrupção do contrato de trabalho. Ponto importante, é definitivo ou é temporário? Será que essa suspensão ou a interrupção, ele se relaciona ao contrato de trabalho de forma definitiva ou temporária? Quando nós estamos falando de rescisão do contrato de trabalho, é definitivo, acabou, né? A menos que eu tenha uma reintegração. Quando nós estamos falando de suspensão ou interrupção do contrato de trabalho, são períodos, ou seja, é temporário, ok? Então, principal diferença. Aqui tem um monte de coisa, tá, gente? Mas o que eu quero que vocês prestem bastante atenção no conceito. A principal diferença entre suspensão e interrupção no contrato de trabalho está nos efeitos decorrentes. Nós temos um problema. Por que nós temos um problema? Porque, primeiro, não existe conceito ou um consenso na doutrina, tá? Então, e existe também muita confusão de acordo com o tema. Então, nós vamos ver, por exemplo, que no caso de aborto, pode haver suspensão, pode haver interrupção. Poxa, mas o assunto é o mesmo. Houve o aborto, não é? Mas existem situações de aborto em que se aplica a suspensão e outras situações relacionadas à interrupção.
tá? Os efeitos são os mais importantes. Por que o efeito é mais importante? Primeiro ponto, quando a gente está falando de efeito, quando nós tratamos de suspensão e interrupção do contrato de trabalho, estamos falando inicialmente de pagamento. Então, existem algumas situações em que, embora o funcionário não esteja prestando serviço diretamente à empresa, ele deve continuar pagando, e outras situações em que ele não deve continuar pagando. Ainda existem situações em que se conta o período para fins de aposentadoria e outros não. Pior, às vezes não se paga o salário, mas tem que cumprir as obrigações decorrentes, como, por exemplo, fundo de garantia e contribuição previdenciária. Realmente é uma loucura, né? Então, são muitas informações e muito importante para o empregador, que às vezes, por desconhecimento, acaba deixando de recolher enquanto deveria recolher. Acaba sofrendo multa exatamente por ausência desse recolhimento. Aliás, essa situação é algo muito complexa para quem faz folha de pagamento. Então, há muitos erros relacionados a isso. Na outra aula que nós conversamos, né, tivemos aqui dentro desse curso, nós falamos também relacionado à folha de pagamento. A folha de pagamento, ela vai fazer com que eu tenha alguns recolhimentos decorrentes, como fundo de garantia e contribuição previdenciária, e até imposto de renda, retenção de imposto de renda. Se isso não é feito corretamente, vai gerar multa, vai gerar problema, e eu aumento meu risco, inclusive, de uma reclamação trabalhista e até de uma rescisão indireta. Isso quer dizer que saber desse conceito de suspensão e interrupção, em especial nos dias de hoje, é extremamente importante. Eu vou dar um exemplo para vocês. Não sei se vocês sabem que o número de afastamentos de colaboradores do ambiente de trabalho em virtude da saúde mental aumentou mais de 40% nos últimos anos. Isso quer dizer o quê? Eu tenho um afastamento porque a pessoa não está bem psicologicamente. Nesse aspecto, eu tenho situações em que se referem ao ambiente de trabalho e outras situações em que não se referem ao ambiente de trabalho, ou seja, o ambiente de trabalho é causador e outros não, pode ser um problema pessoal, né? Algo que a pessoa já carrega há muitos anos, em virtude da família, e isso também tem impacto no que a gente fala sobre a suspensão do contrato de trabalho e a interrupção do contrato de trabalho. Na suspensão, as obrigações e os direitos relacionados a esse contrato de trabalho para ambas as partes, ou seja, empregador e empregado, ficam paralisados. Isso quer dizer que não existe essa reciprocidade. Um presta serviço e o outro recebe, tá? Então, os dias não são pagos e também não existe a obrigação decorrente por parte do empregado, tá? Vou dar um exemplo bem simples, que é quando a pessoa falta ao trabalho. Então, quando a pessoa falta ao trabalho, de forma injustificada, não foi trabalhar. Aquele dia não vai ser pago pelo empregador. Naquele dia, não pode haver exigência de obrigações, uma vez que a pessoa não está lá, certo? Aquele dia também vai ter impacto naquilo que a pessoa vai receber de 13º. Vai ter impacto nas férias,
Ou seja, no cômputo ele não existe, consequentemente eu não vou computar para fins de férias e 13º em virtude dessa falta. Também relacionado ao recolhimento do fundo de garantia, tá? Detalhe, no caso de falta injustificada, certo? A pessoa não estava a fim de trabalhar e não foi, certo? Nesse caso, nós temos a suspensão do contrato de trabalho. Então, na suspensão do contrato de trabalho, como eu vou repetir isso para vocês, há a paralisação do contrato de trabalho de forma temporária. Nós lembramos lá no slide anterior que para que haja a paralisação definitiva, eu tenho que ter a rescisão do meu contrato de trabalho, a rescisão, a resolução ou a resilição do contrato de trabalho. Nesse caso, não. Então, ela é provisória. Suspensão, paralisação provisória do contrato de trabalho, aonde não há decorrência de efeitos relacionados a uma parte e a outra. Nós vamos ver que existem N situações em que há suspensão, como também há N situações em que há interrupção. Na interrupção, nós temos que o contrato de trabalho continua do mesmo jeito, ou seja, existem efeitos decorrentes, embora a pessoa não esteja prestando serviço. Então, olha só, nas duas hipóteses, eu não tenho prestação de serviço. Mas uma eu tenho a paralisação e outra eu tenho a continuidade. Numa eu tenho efeitos, numa eu não tenho efeitos decorrentes em virtude da suspensão, na outra eu tenho efeitos, seja com relação ao cômputo de recolhimentos, seja com relação a férias, a 13º, tá? E uma mesma situação pode, por um período, ser suspensão e no outro período ser interrupção e vice-versa, tá? Nós vamos ver aqui, para ficar fácil, caso a caso. Então, primeiro ponto, tá, gente? Eu quero que esses conceitos sejam bem claros na cabeça de vocês. Então, alguém tem dúvida? Então, se alguém tem dúvida com relação ao conceito, fala para a gente dar uma continuidade no que nós estamos falando dentro de cada situação. Nós vamos ver que existem situações que realmente são complexas, tá? Então, o conceito aparentemente é simples, como nós falamos, existem questionamentos doutrinários a respeito, existe também uma grande confusão dentro da jurisprudência, mas de forma simples. Nós temos que suspensão, paralisação temporária, interrupção, continuidade, embora não haja prestação de serviço por parte do colaborador. Parece simples, mas não é, né? Como eu falei para vocês. Por quê? Existem situações relacionadas a auxílio-doença, acidente de trabalho, aposentadoria por invalidez, vocês vão ficar surpresos com relação a essa situação, aborto, greve. E aí eu quero que vocês deixem bem anotados uma grande observação no caderno de anotações de vocês. Existem regramentos decorrentes da lei, mas também benefícios que podem advir tanto da convenção coletiva de trabalho como do contrato de trabalho numa negociação, tá certo? Então, tudo que nós vamos ver aqui hoje é importante a gente saber. A lei vai dizer desta forma, mas não quer dizer que não seja negociado. Lembrando que essa negociação só pode ser mais benéfica,
tá? Vou dar um exemplo de logo para vocês. Então, o último item que está aqui é a greve. Nós vamos passar por esse slide, mas eu vou dar uma adiantadinha. Então, em regra, quando há greve, quando o funcionário faz greve, entende-se que há a suspensão do contrato de trabalho. Isso quer dizer o quê? O funcionário não recebe, não é computado aquele período para fins de aposentadoria, então é como uma falta comum, tá? Mas pode haver uma negociação, em especial com a intervenção do sindicato, fazendo com que aqueles valores não sejam descontados, seja parcialmente ou integralmente. Então, regra geral, a greve é computada como uma falta comum. Ou seja, eu tenho a suspensão do meu contrato de trabalho. Porém, como pode ser mais benéfico para o empregado ou para os empregados, há a possibilidade de negociação e aquilo não ser descontado. Seja com relação ao período de trabalho, seja com relação à remuneração e os efeitos dela decorrentes. Tá ok? Então, olha só, importante, mais uma vez, eu estou falando de forma bem pausada, viu, gente? Por quê? O conceito, embora possa parecer simples, existem muitas nuances, em especial decorrentes de convenções, sejam de convenções individuais, de acordos individuais, seja com relação à convenção coletiva de trabalho, tá? Então, além daquilo que está previsto na lei, o direito do trabalho, ele tem essa peculiaridade. Você deve ir buscar informação na convenção. Por quê? Pode trazer mais benefícios, ser mais benéfico para o empregado, e se você, em especial, está para o lado do empregado, é algo que você tem que saber. E se você está para o lado do empregador, também, porque você pode estar descumprindo uma norma, tá? Uma convenção aí coletiva. Tá difícil. Então, alguns exemplos de suspensão, tá? Auxílio doença, que nós vamos ver que existe situação que sim e situação que não. Aposentadoria por invalidez, serviço militar em cargo público, mandato sindical, suspensões disciplinares para apuração de falta grave, greve, prisão preventiva, inquérito administrativo, acidente de trabalho, aborto criminoso, violência doméstica, familiar, qualificação profissional. Tudo aqui, gente, tá? A gente tem que ter muito cuidado. Por quê? Porque não é simples assim, tá? Tudo vai de situação em situação. Interrupções. Ausências legais, doença, gestante, repouso semanal remunerado, feriados e férias, a participação da pessoa como testemunha em audiência, licença paternidade, a participação como jurado no tribunal do júri, aborto não criminoso, motivo de segurança nacional, paralisação da empresa, meio ambiente de trabalho inadequado, exame vestibular, reunião de organismo internacional, consultas médicas e por aí vai, tá? Cada item desse nós vamos ver de forma en passant, mas com um detalhe, né? Verificando em especial as situações em que eu posso considerar suspensão ou posso considerar interrupção. Então, vamos ver temas nevrálgicos em que há dúvidas sobre essa situação. Por quê? Porque dessa definição, decorrem os efeitos, decorrem as obrigações. Tanto as obrigações e os direitos, né? Os direitos para o empregado e as obrigações para o empregador.
Então, primeiro ponto, auxílio doença. Lembrando que os primeiros 15 dias, então, o empregado que é afastado porque está doente, detalhe, doença não decorrente do trabalho, não sendo considerado um acidente de trabalho. Os primeiros 15 dias de afastamento devem ser arcados pela empresa. A partir do 15º dia, passa a ser obrigação do INSS. Não é? E aí a gente tem aqui um detalhe, né? Se eu tenho, nos primeiros 15 dias, a obrigação, isso quer dizer que, inquestionavelmente, embora o funcionário não esteja trabalhando, eu tenho uma situação de interrupção, ok? A partir do 16º dia, a Previdência Social paga esse auxílio-doença. Ou seja, o pagamento do salário não parte do empregador. Acontece o seguinte, mesmo a empresa não pagando o salário, ou seja, a partir do 16º dia, ainda esse colaborador vai ter direito ao cômputo relacionado a férias, 13º salário, tá? Isso quer dizer que, neste caso, é considerado interrupção. Mesmo a partir do 16º dia, onde o empregador já não paga mais o salário desse empregado, tá? Mas mesmo assim é considerada interrupção. Por quê? Os efeitos decorrentes dessa relação ainda estão em vigência, ainda há obrigação por parte do empregador. No entanto, há a suspensão se o empregado receber auxílio-doença por mais de 6 meses, embora descontínuos, ou seja, naquele mesmo período, quando não haverá contagem de tempo de serviço respectivo exclusivamente para efeito das férias, tá? Então, isso quer dizer o quê? Se o empregado, ele fica afastado por mais de 6 meses durante aquele ano, aquele ciclo anual, aonde ele vai ter o direito, né, aquisitivo de férias, o empregador, para o empregador, exclusivamente com relação a esse efeito, tá certo? É considerado suspensão. Olha só que loucura, né? Regra geral, quando eu tenho auxílio-doença, eu tenho um conceito de interrupção. No que tange exclusivamente as férias, a aquisição das férias para o empregado que fica afastado por mais de 6 meses, exclusivamente no que se refere a férias, tá? Eu tenho um conceito de suspensão. Alguns doutrinadores entendem que no que se refere ao auxílio-doença, pode-se dizer que eu tenho um conceito híbrido, tá? Eu prefiro dizer que a gente tem uma regra geral e uma única exceção relacionada a férias, porque as demais situações vão para a regra geral, tá? Então, eu só tenho essa exceção com relação às férias daqueles que ficam afastados por mais de 6 meses, dentro do período aquisitivo. Auxílio, acidente de trabalho. Então, olha só, gente. Nós falamos que o auxílio-doença é uma coisa. Mas se esse auxílio-doença vem em decorrência de um acidente de trabalho, eu tenho regras diferentes, tá? Regras diferentes, inclusive no que se refere a recolhimento de fundo de garantia e INSS. Então, é assim, ó. Primeiro ponto, acidente de trabalho é aquele que ocorre no ambiente de trabalho dele decorrente, tá?
Eu falei para vocês que existe um aumento significativo no número de afastamentos de empregados, de colaboradores em virtude de saúde mental, né? De problemas relacionados à saúde mental. Então, como burnout, estresse, crises de ansiedade. O que ocorre, gente? Na maior parte das vezes, essas pessoas são afastadas meramente por uma doença não relacionada ao trabalho. Quando é que eu não tenho questionamento nenhum relacionado a isso? Quando abre-se a tal da CAT, tá? Esse cadastro de acidente do trabalho, a tal da CAT, ela serve, inclusive, para comprovação do acidente de trabalho. Acontece que as empresas, de modo geral, fazem de tudo, embora de forma irregular, para não abrir CAT. Porque eu tenho uma questão de precedente, eu tenho uma questão de fiscalização. Então, quando eu estou falando em especial de doenças relacionadas à saúde mental, a grande maioria das empresas não abre CAT. Até porque, a partir daí, se ela abre CAT relacionada a essa situação, ela confessa que há um acidente de trabalho, ou seja, que aquela doença que o empregado tem é decorrente da relação empregatícia, e ainda pode se sujeitar a uma reparação de dano, seja moral ou material, tá? Ainda aqueles que dividem entre moral, psíquico, material, né? Então, é bem complexa essa situação relacionada a acidente do trabalho. A gente tem, então, regra geral, mais uma vez, que nos primeiros 15 dias é pago pelo empregado, pelo empregador, a partir do 16º dia, pago pelo INSS, né, pela Previdência Social. Só que, ao contrário do auxílio-doença, e olha só, interessante, porque também os empregadores não abrem a tal da CAT, ou seja, não declaram que existe acidente de trabalho. Além da questão da fiscalização, enfim. Também é por uma questão de remuneração. Então, a gente tem o seguinte, tá? De acordo com o previsto na CLT, o acidente de trabalho não causa suspensão do contrato de trabalho, meramente uma interrupção, sendo que continua os efeitos decorrentes daquela relação de trabalho, em especial a obrigatoriedade de se continuar realizando o recolhimento do fundo de garantia. Pelo período que a pessoa está afastada? Pelo período que a pessoa está afastada. Então, olha só, eu tenho um empregado que não está prestando serviço, mas mesmo assim eu sou obrigada a recolher o fundo de garantia desse empregado, tá? Detalhe, ele continua um vínculo, certo? Interessante. Também relacionado ao que diz as férias, eu tenho a mesma situação relacionada ao auxílio-doença dos 6 meses, tá? Mas, se ele receber por mais de 6 meses, eu tenho a questão das férias, tá? Eu tenho uma outra situação. Dependendo da situação, isso, tanto o auxílio-doença como o auxílio-acidente, o auxílio-doença em virtude de acidente de trabalho, pode vir a afastar definitivamente essa pessoa do ambiente de trabalho, ou ainda ressignificar o ambiente de trabalho. Então, não sei se vocês sabem que existem três ramos de atividades que são os recordistas em afastamento por saúde mental. São eles: bancos,
escolas e hospitais. Isso quer dizer que essas instituições, de modo geral, elas têm que ter um programa para que não tenha um impacto até na circulação de riqueza ou na prestação de serviço deles decorrentes, em virtude do alto número de afastamentos nesses ramos de atividade. Mas pode acontecer o seguinte, que a pessoa tenha alta do INSS, fala, olha, ela está apta ao trabalho, ela pode voltar ao trabalho, só que não naquele lugar. Vou dar um exemplo, tá? Comum, não tão comum em universidades, mas muito comum para quem cuida, para professores do ensino fundamental, em especial da rede pública. A pessoa está apta ao trabalho, mas ela não pode mais voltar para a sala de aula. Como é que você faz? Um professor que está apto ao trabalho, a gente vai ver que ele pode, em virtude desse acidente de trabalho, ele vai ter alguns benefícios com relação à estabilidade e tudo mais. Eu tenho que reintegrar essa pessoa, mas não mais como professor. Eu tenho que realocar essa pessoa em alguma outra atividade administrativa, enfim, para que ele possa continuar prestando serviço. É complexo, é difícil, em virtude do enquadramento. O professor, nós vimos da outra aula que nós estivemos juntos, que existe a possibilidade da pessoa receber por hora, né? Na hora que a gente fala de remuneração, professor, é muito comum receber por hora. Como é que fica essa situação? Eu tenho um impacto no meu contrato de trabalho extremamente significativo. E até essa reintegração, então, quando eu cesso essa interrupção, diferente da suspensão, que a pessoa pode ser mandada embora desde que ela não tenha algo relacionado à estabilidade, mas de modo geral não tem, a interrupção, na maior parte das vezes, acaba gerando um período de estabilidade. E a empresa ou a instituição é obrigada a manter aquele profissional pelo período de estabilidade, mas não na função que ela foi contratada. Tá? Nós vamos ver também essa situação, como é que fica isso? A empresa não pode mandar embora, ela pode mandar embora, né? Pode ser que essa pessoa não tenha mais espaço, não tenha mais lugar. E aí? Eu fico com essa pessoa em casa, é um elefante branco? Pior, né? Que eu também tenho que considerar que se a pessoa já está emocionalmente abalada, dependendo da ação da empresa nessa reintegração, ela pode ter mais impacto ainda. Ela pode piorar, né? Então, algo que às vezes pode não ter começado com um acidente de trabalho pode acabar se transformando em virtude da ação da empresa com relação a essa reintegração, tá? Dúvida, gente? Aí eu falei para vocês que tanto a questão do auxílio-doença como o acidente de trabalho pode se transformar numa aposentadoria por invalidez. O que as pessoas não sabem, de modo geral, é que a aposentadoria por invalidez, ela depende, claro, de um laudo, né, do médico do INSS, mas ela pode ser provisória ou temporária, tá? O INSS, de modo geral, não está colocando muito essa nomenclatura de aposentadoria por invalidez, né? Então, ele permanece lá com auxílio-doença, às vezes, por anos, e não aposenta a pessoa. Exatamente por conta dessa dificuldade de compreensão, embora previsto em lei, que a aposentadoria por invalidez, ela só se torna definitiva após 5 anos, salvo se vier um laudo médico, do médico vinculado ao INSS, que determine que realmente aquela pessoa não tem mais condição de voltar ao trabalho.
tá? Aposentadoria por invalidez quer dizer, invalidez é que a pessoa ela não tem condição de voltar ao trabalho nenhum. Antigamente, essa configuração era um pouco diferente. A pessoa, se ela tivesse uma profissão X, ela seria aposentada por invalidez se ela não mais pudesse exercer aquela profissão X, tá? Agora, isso já não se verifica mais, a menos que realmente a pessoa não tenha condição de exercer nenhuma outra atividade, tá? É considerada inválida aquela pessoa que não tem mais condição de trabalho. Então, isso também é um grande problema, tá? Por quê? A empresa pensa lá que a pessoa foi aposentada por invalidez. Então, ela não pode mais trabalhar. Tchau, adeus, não quero mais você aqui. Você vai se cuidar, vai cuidar da sua vida. Que agora eu preciso contratar um outro profissional. Acontece que durante 5 anos ela pode receber alta do INSS. E se ela receber alta do INSS, a empresa tem que recepcioná-la. Tem que reintegrá-la. Olha o problema gerado. 5 anos, gente. É muito tempo. Tá? Então, para que, de fato, a empresa considere que aquela pessoa não mais integra ao corpo de colaboradores da empresa, é necessário eu ter ou um afastamento definitivo declarado pelo INSS, pelo médico do INSS. É claro, uma pessoa que ficou, por exemplo, sei lá, tetraplégica, né? Em virtude de um acidente de moto, um acidente de carro, enfim, ela não vai ter condição de trabalhar e dificilmente vai voltar, né? A menos que tenha tecnologia relacionada a isso. A gente está vendo até, essa semana eu fiquei sabendo de alguns estudos que traz muita felicidade para as pessoas que acontece isso, que pode acontecer com qualquer um, conosco também. Então, isso é algo que a tecnologia, a ciência vem tendo avanços significativos. Mas, regra geral, a gente tem que entender o seguinte, que nem até a ciência, até esses estudos chegarem para todos, vai demorar muito. Provavelmente, pode ser que essa pessoa até morra, né? Então, aquela pessoa é declarada inválida, porque ela realmente não tem condição de reabilitação, tá? Porém, se não existe um laudo de um INSS declarando que aquela aposentadoria por invalidez é definitiva, ela é considerada temporária por 5 anos, e durante esses 5 anos a empresa tem que ficar de stand-by, tá? E aí a gente tem o seguinte, de acordo com a súmula 217 do STF, se aquela pessoa que a princípio tinha sido declarada inválida pelo INSS e ela tiver alta, ela tem o direito de ser reintegrada. Ah, mas e se não tiver mais espaço? Tem outra pessoa no lugar. O que vai acontecer é que o empregador vai ter que indenizar caso não queira que ela trabalhe mais lá, tá? Esse período de estabilidade. Então, olha só, ele tem que voltar e ainda ocupar a mesma função que ele tinha na empresa, né? É complexo, não é algo simples quando a gente está falando na prática, tá? E aí aqui, um contrato de trabalho vai ficar suspenso, o empregador não vai ter que recolher, né, o FGTS dessa pessoa, tal, né, nem o INSS, porém, ele fica de stand-by. Ou seja, eu tenho parte dos efeitos
suspensos, considerado como suspensão, e parte como interrupção durante esse período de 5 anos. Tá? Com licença, professora, eu queria fazer uma pergunta. Pode fazer. No caso, assim, não é necessariamente uma empresa, a pessoa é registrada como babá, trabalhava no âmbito da residência. E ela tem aquela enfermidade elefantíase, que agravou e ela foi afastada. Só que ela tem o registro, tudo corretamente. Daí ela está afastada. Quando ela retornar, provavelmente a criança a qual ela era guardiã, né, já vai ter crescido. E nesse caso, a empregadora dela teria que indenizá-la ou adequar ela num outro serviço no âmbito da residência? Não, ela pode adequá-lo, né? Pode adequar, pode ter muito questionamento. A princípio, ela tem que voltar na mesma atividade. Mas, se comprovado que aquela atividade deixou de existir, porque, de repente, dentro da empresa, vamos pensar, do mesmo jeito que pode ser na casa, pode ser numa empresa também. Aquele departamento deixou de existir, né? Então, sei lá, era o soldador, não tem mais solda, porque agora tem tecnologia, não tem mais solda, não existe mais a função de soldador, porque é automático, por exemplo. Tá? Então, o que ocorre? A empresa é obrigada a readaptá-lo. Entendi. Ou a menos que vá indenizar, né? Eu sempre falo que, assim, às vezes as pessoas falam, ajuda aquela pessoa, porque muitas das vezes as pessoas, elas não têm condição, embora o INSS dê alta, e tenho certeza que vocês que estão aqui me ouvindo já ouviram falar de alguma situação relacionada a isso, né? Lá no escritório, há muitos anos atrás, eu não mexo com a parte previdenciária, mas eu me conduí tanto com a mãe de um cliente que eu falei assim, pode deixar que essa briga é minha também, a partir de agora. A senhora ela era fazer a limpeza numa empresa, ela teve um AVC e ficou lá afastada com auxílio doença. Só que ela teve um AVC de grandes proporções. Então, ela teve paralisia, ela tinha dificuldade de falar, afetou a comunicação e também o pensamento dela. Ou seja, ela não tinha condição alguma de ser reintegrada, nem na atividade que ela fazia, como em outra. Ela não tinha condição de voltar a trabalhar. E o INSS foi lá e deu alta para ela. Eu falei assim, não é possível. E, detalhe, né, gente? Essa pessoa, ela fazia acompanhamento com médicos da rede pública. A rede pública falava que ela não tinha condição de trabalho. Mas o médico do INSS, sei lá eu por que cargas d'água, entendeu que ela estava bem. Embora tenha tido recurso administrativo, óbvio, o INSS negou, mesmo contra todas as provas existentes, nós tivemos que ingressar com ação para que ela se aposentasse, tá? Até porque o que acontecia, olha só, e pode acontecer em alguma situação que vocês advoguem, tanto para a empresa como para o empregado. A empresa falava, olha, mas aqui o médico do trabalho está falando que você não tem condição. O seu médico está falando que você não tem condição. Como é que eu vou te aceitar? Então, imagina se essa moça, né, com elefantíase, receba alta do INSS. Pode acontecer? Embora absurdo, pode. Como é que essa pessoa vai readaptar se ela não tem condição de trabalho? Então, a pessoa fica no limbo. Por quê? E ainda o empregador correndo risco, né? O
o empregador fala, olha, você não tem condição de trabalhar, está escrito aqui, um laudo, o seu médico está falando que não tem condição de trabalhar. E o INSS falando, não, você tem condição de trabalhar. Eu sempre falo que, nesses casos, o melhor é o empregador colaborar com o empregado, dando a assistência necessária. Por quê? Ele diminui o risco de reclamação trabalhista, tá certo? E também é importante que ele se resguarde, né? A documentação fala, olha, eu não tenho como, se essa pessoa, ela estava com um atestado, com um atestado médico, o próprio médico dela falando que ela não tem condição de trabalhar. Só que essa pessoa fica como? Ela não recebe nem do INSS e nem do empregador, tá? Então, eu acho que nesses momentos, eu acho que o apoio do empregador tem duas funções. Uma função psicológica e uma função preventiva, né? Às vezes vale a pena o empregador dar essa assistência até jurídica, colaborar com essa assistência jurídica, porque ele está colaborando com ele também, tá? É difícil, é complexo e é muito mais frequente do que a gente imagina, embora seja absurdo, né? Obrigada, professora. E aí, aqui, então, a gente tem isso, né? Essa questão dos 5 anos, que para mim é algo bem complexo, né? A pessoa, o empregador, ele pode, ao receber essa pessoa, de vez falar, olha, você vai ser reintegrado, ou eu não tenho mais lugar aqui, tem que indenizá-lo, tá? Com cuidado, inclusive, ultimamente, né? Outro ponto. Ainda aqui. Se a pessoa é aposentada por invalidez definitivamente, automaticamente se encerra o contrato de trabalho. Por quê? Ela não vai poder voltar. Então, está lá declarado pelo próprio INSS que ela não tem condição de voltar. Agora eu vou fazer uma pergunta para vocês, eu quero ver quem vai me responder. E se for declarada a fraude? Como é que fica? Então, tem gente que está lá, né? Tudo bem, tem algumas situações em que é verificado que a pessoa melhorou, não avisou o INSS, seja porque teve um avanço tecnológico, enfim. Como é que fica isso? No caso de fraude, gente, porque pode haver também, né? Então, os nossos noticiários deixam claro isso, que isso também é algo, embora errado, exista. O empregador não é obrigado a reintegrá-lo, tá? Desde que comprovado o ilícito. Na verdade, é um crime nesse caso, né? Então, desde que comprovado o ilícito, o empregador não é obrigado a reintegrar, tá? Mas tem que ter essa comprovação e o empregador tem que estar bem ciente. Eu perguntei e já respondi, né? Olha que boazinha, professora boazinha que eu sou, já respondi. Mas é importante isso, tem que deixar lá comprovado. Eu sempre falo, é muito importante quando a gente fala de redução de risco, de minimização de risco, de a gente ter essa forma, essa conduta preventiva pela empresa de guardar as provas do ocorrido, tá? E eu entendo, até por uma questão de fundo de garantia e tudo mais, que essa prova do ocorrido, ela não tem que ficar guardada por 5 anos ou 2 anos depois do fim da relação de trabalho. Por conta do fundo de garantia, guarda ele lá por uns 20 anos. Agora é mais fácil, né? Guardar na nuvem, mas cuidado com a nuvem, tá? Férias, ô delícia, né? Aliás, a gente não vê a hora de tirar férias. As férias, como nós já falamos, é uma causa de interrupção. Por que causa de interrupção? Porque os efeitos continuam os mesmos. A pessoa recebe,
tem que recolher fundo de garantia, tem que recolher contribuição previdenciária, o período de férias é computado como período de trabalho, inclusive para fins de aposentadoria por tempo de trabalho, inclusive para fins de rescisão, enfim, essa é facinho, né, gente? Aborto. O aborto tem 3 problemas. Existem 3 situações de aborto, tá? O aborto, ele pode ser um aborto natural, né? Em que há algum problema na gestação e acaba acontecendo isso com a mãe. Ele pode ser criminoso, ou seja, ser provocado, tá? Então, na legislação brasileira, o aborto provocado é considerado criminoso. Muitas das vezes esse aborto provocado não é provado. E aí eu caio no tudo que não é provado, né? O crime tem que ser provado. Então, se eu não tenho prova, ele vai cair num aborto normal. Ah, mas tem o falatório lá no chão de fábrica que ela tomou um remedinho. Provou? Se provou é uma coisa, se não provou é outra, tá? Acontece que, no caso de aborto natural, eu tenho interrupção do meu contrato de trabalho. Consequentemente, todos os efeitos são gerados. E a pessoa tem direito a ficar, a mãe tem direito a ficar durante 2 semanas no período de descanso. Se aquilo afetou, e com certeza, né, afeta, mas de uma forma muito incisiva o lado emocional, ou até o corpo da pessoa, porque às vezes, dependendo do aborto, aquilo pode gerar uma série de problemas para a mãe, seja emocional como físico, e ela tiver que ficar mais tempo do que as 2 semanas, ela vai precisar de atestado médico e, consequentemente, vai ter que entrar no auxílio-doença, tá? Regra geral de auxílio-doença, enfim. Se esse aborto for considerado criminoso, eu tenho 2 situações. Então, comprovadamente criminoso. Se ele for criminoso causado por terceiro, é uma coisa. Se ele for criminoso causado pela própria mãe, é outro. Se é por terceiro, eu caio na mesma regra de um aborto natural. Por quê? A pessoa não quis causar o aborto. Para ela não é considerado, ela não é considerada criminosa, tá? Agora, se for aborto provocado pela mãe, considerado criminoso, como nós falamos, embora existam vários projetos de lei querendo regularizar o aborto, regulamentar o aborto, enfim, o aborto quando a mãe não quer ter aquela criança, ou seja, o aborto provocado pela mãe, a legislação trabalhista ela trata diferente. Nesses casos, em aborto provocado pela mãe, considerado criminoso, devidamente comprovado, eu não tenho a interrupção do contrato de trabalho, eu tenho sim a suspensão. Isso quer dizer que aquele período que aquela pessoa ficar afastada não é considerado como período trabalhado, não é pago, não tem recolhimentos, não é computado para fins de aposentadoria e por aí vai, como qualquer outra suspensão. Perdão. Tá? Então, assim, vamos dividir, vou repetir. Aborto natural e interrupção. Aborto criminoso, mas operado por terceiros e interrupção.
Aborto criminoso provocado pela própria parte, pela própria mãe, suspensão, tá? Dúvidas? Volta. Pulei um, gente. Ai, ai. Não, voltou tudo? Parou aqui o meu... Ah, vamos lá. Vamos ver se vai agora. Perdão. E eu acho que eu vou ter que chamar um pouco da técnica aqui, que não tá indo. Ah, agora foi, né, gente? Vamos lá. Vê se vai. Calma aí. Desculpa, viu? Falha. Eu não sei se foi a falha da pecinha que está comandando o computador ou se é falha do computador. Não vai. Você chama o pessoal lá para mim, por favor? Calma aí, tá, gente? 2 segundinhos. Enquanto o pessoal não vem, tá? A gente está vendo que ser considerado suspensão e interrupção, eu tenho um ponto muito importante, tanto para o empregado como para o empregador. Para o empregado, no que diz respeito aos seus direitos, como para o empregador, no que diz respeito às suas obrigações. Então, quando eu tenho a suspensão, eu não tenho nem direito nem obrigações. Quando eu tenho interrupção, eu tenho direitos e obrigações, embora não tenha prestação de serviço. E aí, e só nesses casos, nós vamos ver outros, tá, gente? Não acabou por aí, não. Nós vimos que, às vezes, uma mesma situação pode ser considerada suspensão e interrupção, a depender do estudo fático, como nós acabamos de falar com relação ao aborto. Tá? Lembrando que até é importante a gente considerar um outro ponto. Vou falar, enquanto ele não vem, vou falar com relação ao aborto. A gente também tem que tomar muito cuidado. Por mais que o aborto seja provocado, ele pode não ter sido considerado criminoso. Então, o empregador tem que tomar muito cuidado com relação a isso. Então, se fosse meu cliente, tá? O que eu ia falar? Trata como um afastamento de doença. Porque se for comprovado que essa pessoa, ela estava com a saúde mental abalada, ela pode ter uma excludente de ilicitude. E aí, ele não é considerado criminoso. Se ele não é considerado criminoso e eu, empregador, considerei como suspenso o contrato de trabalho, eu vou ter problema, tá? Então, é aquela história, é melhor pecar pelo excesso do que pela falta. Se eu não tenho prova inquestionável, indiscutível, e não é achismo. Olha, falaram que a pessoa abortou. Ela mesma falou, mas a pessoa fala uma coisa, mas ela fala outra, né? Então, se eu não tenho aquilo devidamente comprovado, vá para a regra geral, tá? Vá para o afastamento. Tá vendo? Vou tentar aqui novamente.
Oh. Ah, agora foi. É a pecinha aqui. Voltou. Voltou e eu acho que ele parou, foi aqui, né? Não, parou no aborto. Ele parou aqui. É, não é problema da maquininha não que tá operando, viu, gente? É o problema do computador mesmo. Deu. Vamos lá. Acho que foi. Vamos lá. Licença paternidade. Então, a gente tem... será que eu acho que eu coloquei em inverso? Mas eu vou falar da licença paternidade e depois a gente fala da licença maternidade, tá? Então, por lei, existe a possibilidade da licença, mas embora não esteja regulamentado. A licença paternidade é uma grande discussão, mas o que vem se considerando nos tribunais é que o pai tem direito a 5 dias, tá? E aí é importante, tá? Então a gente tem aqui o ato das disposições constitucionais transitórias que determinou que enquanto não há lei para isso, são 5 dias. Então ele está regulamentando provisoriamente, mas isso já é o provisório que praticamente já se consolidou, né? Existe um entendimento aqui bem interessante, tá? Mas é algo que necessariamente a pessoa vai ter que recorrer aos tribunais quando há o falecimento da mãe no parto. Isso quer dizer o quê? Alguns tribunais vêm considerando que existe a possibilidade do prazo que seria para o auxílio maternidade ser considerado para o pai quando há o falecimento da mãe no parto ou pós-parto, tá? Exatamente porque a ideia de você ter o auxílio maternidade é para a amamentação, mas também para a proteção da criança, né? Então, é claro que isso tem que ser solicitado, tem que ser negado, geralmente é assim que funciona, e você vai ter que entrar com uma ação para poder obter esse direito, né? Para a empresa, ela fica nesse limbo também, né? O que muitas das vezes se recomenda é que haja um afastamento. Aliás, hoje, para cuidar de outras pessoas, o INSS vem dando alguns benefícios, né? Que seria o caso, geralmente ligado a cuidador do idoso, né? O parente que cuida do idoso, mas seria um entendimento paralelo com relação à paternidade, tá? Tá difícil aqui mesmo. Ele veio, não? Não vai? Tá ruim. Tá difícil aqui, gente. Está atrás do pessoal da técnica, tá? Opa, eu acho que eu pulei. Pulei. Vamos lá. Então, o auxílio maternidade. Então, diferente do pai, tá indo, tá voltando. Diferente do pai, a regra é dos 120 dias, né? Em que nesse período é considerado interrupção, a empresa paga, é ressarcida pelo INSS, e a empresa também efetua os recolhimentos de FGTS, tá indo e voltando, de Previdência Social, tá? De modo geral, é considerado interrupção no contrato de trabalho. Esse é mais facinho, a gente viu que
o maior problema está lá na licença paternidade, né? Dá umas travadas. Vai e volta. Será que... eu vou ver se tem outro passador lá. Não sei se é o passador ou é a pecinha aqui, que cuida do passador. Vamos lá. Licença adotante. Isso vem sendo algo bem interessante, porque foi uma conquista, em especial para casais homoafetivos, ou mães solo, ou pais solo que desejam adotar. Por quê? A adoção é um processo, você começar com aquela criança dentro da sua vida, requer um período de adaptação, e é um ato de amor muito grande. Considerando isso, vem se entendendo que esse prazo pode ser de até 120 dias. Vai depender, em especial, se tem previsão na CCT, se é funcionário público, e aí eu tenho mais de 80 dias, totalizando 180 dias, tá? Importante, o marco inicial é a data em que foi concedida a adoção, mesmo que provisória, tá? Então, isso é bem importante. Esse benefício é considerado como interrupção no contrato de trabalho, tá? Aqui é um pouquinho mais fácil, porque geralmente planejado. Gente. Serviço militar. Então, cuidado. Serviço militar, ele pode ser obrigatório, ele pode ser facultativo, né? Então, quando a pessoa quer ir para o serviço militar. O obrigatório não enseja rescisão do contrato de trabalho. Porém, não há contagem no pagamento de salário, porém, há contagem no tempo, tanto para fins de indenização como de estabilidade. E ainda, a empresa tem que recolher fundo de garantia, tá? Então, no que se refere ao salário, a empresa não precisa pagar, é como se ele tivesse lá, porque ele está sendo bancado pelas Forças Armadas, porém, ele pertence à folha de pagamento da empresa, tem que recolher fundo de garantia e aquele período é computado para fins rescisórios, para fins de aposentadoria, para fins de férias, tá? Outro ponto. Então, eu falei para vocês aqui é o obrigatório, né? Se é facultativo, a pessoa está indo porque quer a rescisão do contrato de trabalho, tá certo? Então, se ela está indo porque quer, não é obrigatório, enseja a rescisão do contrato de trabalho. Suspensão disciplinar. Quando o funcionário é suspenso, ou seja, ele não pode ir trabalhar porque houve uma suspensão em virtude de alguma ilicitude, alguma regra que ele não cumpriu. Advertência não ocasiona suspensão disciplinar. Suspensão disciplinar é para que a pessoa não vá trabalhar. Se ela não vai trabalhar em virtude de uma suspensão disciplinar, ela também não tem direito de receber. Isso quer dizer, se ela não tem direito de receber, não tenho efeitos, eu tenho caso de suspensão. Cuidado, tá? Ele também não tem, o empregador não vai recolher o FGTS desse período de suspensão, né? O INSS correspondente e tal. Mas, lembrando que, mais uma vez, tem a prova da ilicitude, tá? Para que o funcionário seja suspenso, tem que ser de médio para grave. Então, o ato tem que ser de médio para grave,
certo? Não é porque, olha, chegou atrasado, você vai ser suspenso. Então, tem que tomar cuidado. Geralmente, o que nós recomendamos? Que exista dentro da empresa um procedimento de conduta, um código de conduta, aonde fique claro que aquelas situações são consideradas leves, graves, médias e graves, né? Então, eu tenho, inclusive, uma sanção clara para o funcionário, para o colaborador, e se ele fizer aquilo, a consequência vai ser uma multa, uma advertência, uma suspensão, ou até a rescisão do contrato de trabalho de forma motivada, por justa causa. Então, é muito importante esse código de conduta, embora a maior parte das empresas não tenha, para trazer transparência e clareza nos procedimentos dentro da empresa, e não ficar aquela coisa de, olha, é com esta pessoa, né? Então, eu estou tendo uma perseguição. Evita até esse tipo de compreensão. Então, se você trabalha para uma empresa, fica aqui a dica. Faça um código de conduta para a empresa, prevendo, inclusive, essas situações. No caso de suspensão, então, não tem o pagamento, enfim, no caso de sanção disciplinar, né, de suspensão disciplinar, a suspensão do contrato de trabalho, consequentemente, não tem os efeitos decorrentes do contrato de trabalho. Né? Falta ao serviço. Nós já falamos, né? A falta ao serviço ela é considerada como regra geral suspensão, mas existem alguns casos em que é considerada interrupção. Por quê? São situações motivadas. A falta injustificada, ela é considerada como suspensão do contrato de trabalho, porém, existem algumas situações que são motivadas, que ela é considerada como interrupção. São elas. Vamos lá. Falecimento. Então, se há o falecimento do cônjuge, de ascendente, descendente, irmão ou pessoa que viva na dependência econômica do trabalhador, há o direito de faltar 2 dias consecutivos. Então, a pessoa que tem esse ente querido pode faltar 2 dias consecutivos, contando da data do falecimento. Agora eu vou fazer uma pergunta para vocês, eu quero que vocês me respondam, mas é para falar, tá? E se a sogra morrer? E aí, gente? Se a sogra morrer? Tem direito ou não tem direito? Ninguém fala aqui nessa sala de aula? Vaste, que é mais falante. E aí, se a sogra morrer? Por mais que ela seja uma sogra horrorosa, ela pode ou não pode? E aí, tem direito ou não tem direito? Professora, eu entendo que deveria haver um bom senso entre as partes, né? Gente, é assim, ó. É claro, bom senso, eu sempre falo. Quer resolver um problema? Vasco falou assim, precisamente. O bom senso é o que vale. Porém, nem sempre a gente pode contar com bom senso. Ocorre o seguinte, que eu posso ter previsão no meu contrato de trabalho e posso ter previsão na convenção coletiva de trabalho. Então, para a sogra, para o sogro, tá? Se não houver, a empresa não é obrigada a dar. Mas eu tinha minha sogra como a minha mãe. Eu não posso nem falar da minha sogra é bem boazinha, viu, gente? Bem boazinha, me defende do meu marido, né? Puxa minha sardinha em desaproveito do meu marido. Eu não posso falar da sogra. Mas, por mais que tenha uma afinidade, a empresa, como regra geral, não
é obrigada a fornecer esses 2 dias, tá? Às vezes, dependendo da situação, a pessoa fica tão emocionalmente abalada que é melhor fornecer esses 2 dias, porque ela não vai cumprir, não vai desempenhar da mesma forma como desempenharia se estivesse no ambiente normal, né? E aí, ó, a Patrícia falou muito bem. Se ela tiver na dependência econômica do empregado, aí não tem questionamento, tá? Só que aí a gente tem uma discussão, né? Porque a prova disso, né? A prova disso é uma coisa complicada, né? Em especial porque geralmente ela não está declarada no imposto de renda, como dependente econômica, né? E aí, então, a gente saiu de uma coisa ruim para uma coisa boa, que é o casamento. Então, as pessoas que se casam poderá faltar 3 dias consecutivos no trabalho. Aí eu tenho 2 coisas. Primeiro, a lei fala de casamento e não de união estável. Então, regra geral, eu estou falando de casamento. Certo? Se eu estou falando de casamento, isso exige uma formalização no cartório. Ah, mas eu resolvi casar só no religioso. Questionamento, tá? Por quê? De modo geral, é previsto para o casamento, né? Esses 3 dias. Mas, como a Vasti falou, nada melhor do que um bom senso e um bom acordo entre as partes, né? Mas, se não houver isso, a gente tem que ir para a regra geral. No caso do casamento, eu tenho interrupção no meu contrato de trabalho. Doação de sangue. Então, a pessoa, todo trabalhador, pode tirar 1 dia por ano para doar sangue. Nesse dia, ele não precisa ir trabalhar, tá? É 1 dia por ano só, certo? Aliás, é até interessante que a empresa incentive que isso ocorra, certo? Também é importante, tem que vir com a declaração de doação. Então, eu vou doar, é claro que a gente doa geralmente de uma forma planejada, então, vale você avisar a empresa, olha, tal dia eu vou doar sangue. E todo lugar que recebe a doação de sangue vai te dar uma declaração que você esteve lá. No dia seguinte, você tem que entregar na empresa, tem que entregar para a empresa para comprovar que você efetivamente foi doar sangue, né? Aliás, gente, bom, já vou falar uma outra coisinha aqui também interessante. Alistamento eleitoral. Isso, quando eu fui preparar a aula para vocês, eu fiquei assim, um questionamento pessoal muito grande, né? Por quê? Eu nunca vi, Thaís, alguém se afastar porque foi se alistar. E agora, embora possa, e as pessoas não saibam, né? Então, diz a lei que o empregado pode, mediante comunicação de 48 horas antes, ou seja, 2 dias antes, eu falo para o empregado, ó, daqui 2 dias eu vou ter que comparecer no TRE para fazer o meu título eleitoral, tá? E aí ele pode faltar por 2 dias, não necessariamente consecutivos. O dia que ele for fazer o título e o dia que ele for retirar o título, ou não. Olha só o problema. Só que, hoje, eu até fui fuçar para ver se era possível, né? Então, é possível você solicitar o título pela internet.
essa regra continua valendo, tá, gente? Então, eu falei, poxa, o empregado... Agora vamos pensar do outro lado, né? O empregador tem que aturar a pessoa faltar por 2 dias, geralmente jovem, sendo que hoje ele consegue fazer lá em, sei lá, em 10 minutos pela internet, né? Mas tem que ficar devidamente comprovado também, tá? Ainda continua válido. Não sei até quando, mas continua válido. Eleição. Então, é assim, o eleitor que for convocado ou se disponibilizar a ir voluntariamente participar da eleição, ele tem direito, tá, de ter um dia de treinamento. Então, esse dia de treinamento, ele não pode ser descontado. Então, o empregador vai pagar, tem reflexo e tudo direitinho, como se ele trabalhando estivesse. E ele também tem direito a 4 folgas no trabalho, tá? Essas folgas, pelo dobro de dias à disposição da Justiça do Trabalho, na atuação como mesário, certo? No caso de desempate em concursos públicos. Então, eu tenho, se ele é mesário, ele pode, seja ele indo voluntariamente ou convocado, ele vai ter dias de folga. Esses dias de folga não podem ser descontados e eles são considerados como causa de interrupção, tá? Obrigações de reservista. Então, para quem não sabe, existe aquele pessoal que fica na reserva, né? Então, militares que ficam na reserva. Esses militares têm algumas obrigações, então eles podem ser convocados, primeiro ponto. E existe uma convocação obrigatória que é na cerimônia cívica dos reservistas. Então, quando ele for convocado, ou no dia da cerimônia cívica, esses reservistas, eles podem se ausentar do trabalho, não é considerada falta, consequentemente, é considerada uma causa de interrupção, não suspensão, tá? Ou seja, todos os direitos daquele dia que não foi trabalhar são computados, inclusive, para fins remuneratórios, ok? Vestibular. Também, se o empregado for prestar vestibular, naquele dia ele não precisa ir trabalhar, considerado como causa de interrupção. Não é falta, ele tem que receber tudo direitinho. Ser testemunha ou ser jurado no tribunal do júri. Importante, tá, gente? Mesmo que a audiência não ocorra, seja cancelada, ou mesmo assim aquela pessoa tem direito a se ausentar do trabalho, certo? Ocorre que, então, essas testemunhas, elas não podem sofrer desconto e elas devem estar lá devidamente arrolada e convocada. Tenho que ter a minha comprovação de comparecimento. Não basta ser só arrolado ou convocado, seja testemunha ou jurado do tribunal do júri. Detalhe, viu, gente? Testemunha, geralmente, é um dia só, né? Ou ela pode ir, ter que ser convocada, tal. Muitas das vezes, no tribunal do júri, são vários dias, né? Dependendo das situações mais graves aí, mais complexas, acaba sendo por vários dias. Audiência. Quando a pessoa ingressa com a ação e é parte no processo, ela também tem esse direito de comparecer sem ser descontado, tá? Então, a gente tem essas situações em que a pessoa falta e não é computada a falta, tá?
Mas eu também tenho outras situações em que, se acontecer, a pessoa, o colaborador, o empregado, ele entra num período de estabilidade, tá? Isso quer dizer o quê? Ele não pode ser demitido, tá certo? Então, nós vamos ver quais são essas situações em que, ocorrendo, mesmo que tenha interrompido o contrato de trabalho, se ele volta e não pode ser demitido. Vamos lá. Então, eu tenho gestante, não pode ser demitida depois de 5 meses após o parto, estabilidade. Caso de membros da CIPA, tá? 1 ano após o término do mandato. Então, se eu tenho um mandato, durante o mandato não pode ser mandado embora, e 1 ano depois também não pode, tá certo? Dirigente sindical, 1 ano após o término do mandato. Se ele é dirigente sindical, importante, acho que a gente não falou a respeito disso. Dirigente sindical, ele não é desvinculado da empresa, mas a empresa não é obrigada a pagar pelo trabalho dele. Só que, quando ele volta, ele continua sendo empregado. Então, a empresa não paga o salário dele, porque ele é dirigente sindical, eleito, né? E aí, quem paga é o sindicato. Porém, a menos que haja na convenção coletiva o inverso, né? Isso esteja previsto de forma diferente na convenção coletiva. Quando ele volta, quando ele para de ser dirigente sindical, ele volta e ele, por 1 ano, depois que ele voltar, ele não pode ser mandado embora, tá? No caso de acidente de trabalho, 12 meses após o retorno do trabalho, problema, se a pessoa continua em tratamento em virtude do acidente de trabalho, mesmo estando trabalhando. Problema mesmo, tá? Por quê? A princípio, o prazo para retomada é 12, então o prazo para estabilidade de 12 meses após o retorno do trabalho. Mas se ela está em tratamento, a empresa pode ter muito problema, porque se for aberto o CAT, considerado acidente de trabalho, e ela está em tratamento, quem deu causa a isso foi a empresa, tá? E a aposentadoria, 12 a 24 meses antes. Por que aqui a gente está colocando a aposentadoria por último? Porque vai ser de acordo com o que está previsto na convenção coletiva de trabalho, tá? Bem comum isso na convenção coletiva dos professores, né? Então, se a pessoa, ela tá lá para se aposentar, então eu tenho um período em que a empresa não pode mandar embora. Olha a convenção coletiva da categoria, tá certo? Muito, muito importante. Mas e se essa pessoa fizer coisa errada? Se ela fizer coisa errada, desde que comprovada a falta grave, mais uma vez, né? Detalhe, né, gente? A falta grave, ela pode ser uma conduta ilícita, e quando a gente fala de ilicitude, não estou falando de crime, mas estou falando de ausência de cumprimento de regra, ausência de cumprimento de norma. Essa ilicitude, se ela é irreiterada, mesmo que seja leve, mesmo que ela seja moderada, ela pode ser considerada grave para fins de justa causa, tá certo? Né? Cuidado com o abandono do trabalho. Então, se essa pessoa ela é advertida, é suspensa, ela pode vir a ser mandada embora por justa causa. Mais uma vez, muito importante, estabelecer um código de conduta onde preveja essas regras.
se não estiver previsto na convenção coletiva de trabalho, tá? Ela tem que ser ponderada, obviamente. Mas, nesses casos, mesmo, então, a mãe teve bebezinho. Teve bebezinho durante 5 meses depois que ela voltar do período de licença maternidade, ela não pode ser mandada embora. O que ocorre? E se ela cometer alguma ilicitude grave ou ilicitudes moderadas reiteradas? O que vai acontecer é que ela pode ser mandada embora por justa causa, mesmo estando no período de estabilidade, tá? Aqui, gente, até esse período de estabilidade, muitas das vezes a convenção coletiva vem prevendo algo maior do que a gente colocou aqui, tá? Então, eu vou repetir. Sempre observem a convenção coletiva de trabalho. Porque ela pode trazer mais benefício, você é empregador, é obrigado a cumprir. Ok? Aí é o seguinte. Interessante. Existe, então, para aquelas pessoas que estão em período de estabilidade, o empregador, salvo por justa causa, não pode demitir aquela pessoa, certo? Não pode demitir e também não pode fazer acordo para que ela vá embora, salvo no caso dos hipersuficientes. Então, geralmente a gente tem aquele conceito do hipossuficiente, né? Pede para o cliente fazer aquela declaração de pobreza, né? Então, são aquelas pessoas frágeis na relação contratual, seja ela de trabalho, seja ela de consumo, não existe um questionamento sobre a hipossuficiência financeira e conceitual, mas, de modo geral, se atém à hipossuficiência a questão financeira, certo? Se eu tenho o hipossuficiente, eu tenho também o hipersuficiente. O hipersuficiente é considerado aquele que... Quem é hipersuficiente? Pessoas com nível superior e que a remuneração seja 2 vezes superior ao teto da Previdência Social. Teto da Previdência Social, 10 salários mínimos, então tem que ser 2 vezes superior ao teto. Então, ela tem que ganhar mais de 20 salários mínimos. Seria em torno de uns 30 mil reais, tá? 30 e poucos mil reais, né? Então, se essa pessoa tiver essa situação, ela é considerada hipersuficiente. Para que nos interessa essa hipersuficiência? Porque a pessoa pode fazer um acordo que não vai ser anulado, salvo comprovado algum vício de consentimento, tá certo? Mas, como qualquer outro, né? Mas não se recomenda para as pessoas que estão sob a tutela da garantia do emprego e ela seja considerada hipossuficiente, ou seja, ela não é hipersuficiente, que se faça acordo, salvo homologado pelo Poder Judiciário. Porque senão vai ter problema e aquele acordo estabelecido com o empregado pode vir a ser anulado. Porque você não pode abrir mão de direitos, certo? Então, esse ponto é bem importante, bem interessante e muitas das vezes não é discutido, tá? Então, a questão do hipersuficiente. A gente está finalizando. E antes de a gente finalizar, tem aquela situação. E se o empregado for demitido no período de estabilidade? Ele vai ter que ser reintegrado.
tá? Então, se a demissão ocorrer no período de estabilidade, sem justa causa, lembrando que a gente viu quando há justa causa, pode mandar embora, mesmo que ele esteja em período de estabilidade, ele tem direito a ser reintegrado. Mas ele pode não querer reintegrar, mas ele vai ter o direito à indenização, tá? Pode ser que a empresa não tenha condição de reintegrá-lo, mas mesmo assim a empresa vai ter que indenizá-lo por esse período em que faltaria, que ele teria que cumprir a parte de estabilidade. Então, se ele foi mandado embora, eu tenho mais 5 meses, esses 5 meses pode ser indenizado, tá? Eu não posso suprimir esse direito, salvo em acordo com hipersuficiente. Pode falar, Daniela. E quando a empregada não quer ser reintegrada? Isso acontece geralmente quando ela descobre que está grávida, né? Ela já foi demitida e aí está no meio, ainda não deu baixa na carteira. Tem como pedir só a indenização ou tem que reintegrar mesmo ela não querendo ser reintegrada? Então, é assim. A regra geral é que ela seja reintegrada, tá? Se existe a possibilidade de fazer um acordo, eu não faria acordo com ela pura e simples, porque vai ser considerado inválido. Levaria isso para uma Câmara de Conciliação dentro do Poder Judiciário, que também existe esse questionamento. Em especial, se considerá-la hipossuficiente. O que pode ocorrer também é que ela não quer ser reintegrada e começa a faltar. Então, existe o lado bonitinho e o lado malvadinho. O lado malvadinho, do empregador, você não quer ser reintegrado, a pessoa vai começar a faltar, eu posso mandar ela embora por justa causa. Certo? Vou advertir, vou suspender, demissão por justa causa. O lado mais bonzinho, mais com bom senso, se as partes não querem, considerando-se por se tratar de hipossuficiente, leva isso ao Poder Judiciário. Por quê? Se você fizer um acordo, ele pode vir a ser anulado e quem paga mal, paga 2 vezes. Infelizmente. Tá? Então, a gente tem que tomar esse cuidadinho aí. Ok? Deu para entender? Sim, deu sim. Muito obrigada. E olha, gente, essa situação, em especial no caso de empregados domésticos, é bem recorrente, né? Fora, olha só, às vezes a pessoa é mandada embora, olha como é importante, e ela acaba ganhando porque o empregador não cumpriu um requisito importante, que é o exame demissional, certo? Porque lá no exame demissional ela vai falar se sabia que sabe se está grávida ou se não está grávida. Agora, se ela ficar sabendo depois de ter sido mandada embora, que ela já estava grávida, a princípio, ela vai ter que comunicar à empresa da irregularidade, que ela não sabia, que ela está agindo de boa fé, não é? E a empresa tem que reintegrar. Abatendo-se o valor das verbas rescisórias. Detalhe também, não pode abater de uma vez só. Você tem que ir abatendo aos poucos durante o período de estabilidade, tá? Então, é ruim e a gente tem má fé para ambos os lados, né? Porque também tem aquela situação em que o tomador de serviço, o empregador, desconfia, manda a pessoa embora indevidamente, né? Tem um problema para ambos os lados. Eu sempre brinco, né? Falei assim, ainda bem que tem problema, né, gente? Porque se não tivesse problema, não tinha gente. Nós somos seres imprescindíveis porque as pessoas gostam bastante de arranjar problema.
ou criam hipóteses de arranjar problema e a gente tem que ter hipóteses de solução do problema. Então, para quem não anotou aí, eu já vi que a Vast já entrou nas minhas redes sociais, que eu observei. Então, me siga lá nas nossas redes sociais, em especial no Instagram, no LinkedIn. Eu sempre falo que a gente está aqui não para exclusivamente ensinar alguma coisa, passar alguma informação, mas para trocar, porque graças a Deus a gente está aqui nesse mundo exatamente para aprender, e isso é muito bom, né? Então, quem estiver em São Paulo, quem vier visitar em São Paulo, meu escritório está aberto, eu adoro receber pessoas, adoro receber em especial ex-alunos nesses tantos anos na docência, mais de 30 anos na docência. Eu acho muito bom, porque a gente sempre tem que se ressignificar e sempre aprender, e é só olhar para o lado que tem um monte de coisa para a gente aprender. Pessoal, muito obrigado. Fico aqui, ó, tá? Deixa eu só responder aqui. A empresa teria responsabilidade sobre os valores sacados de FGTS no caso da reintegração do empregado? Não, porque é um direito dele, né? Então, é um direito dele, não tem responsabilidade, porque também não vai pagar 2 vezes, né? Então, eu nunca vi também nenhuma ação da Caixa Econômica voltada para o empregador nesse sentido, né? Porque ela que administra, né, o fundo de garantia. A única coisa é que é um direito da pessoa, ela pode sacar, existem algumas situações que ela pode sacar e outras não, mas também nunca vi, eu, Thaís, pessoalmente, nunca vi a Caixa Econômica pedindo esse dinheiro de volta, uma vez que é dele, dá uma discussão tamanha, e eu acho que para a Caixa Econômica não vale a pena esse tipo de discussão, até por questão dos valores, tá?